Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aulinha da semana. Aqui é a professora Monique Mota. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura da palavra. Ao fazer uma separação silábica, você pode observar que uma palavra pode ser segmentada em letras e sílabas, e que essas unidades não são portadoras de sentido. Porém, existe uma forma de segmentá-las em unidades portadoras de sentido. Esses elementos formam a estrutura da palavra, e é sobre isso que falaremos nessa aula. As unidades significativas formadoras da palavra chamam-se morfemas, ou elementos mórficos. Os principais morfemas são... Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a estrutura das palavras, né? Nós vimos aí no slide anterior que a palavra ela pode ser segmentada, ela pode ser dividida em unidades de sentido. E essa unidade de sentido, a menor unidade de sentido que existe na palavra, ela é denominada morfema, tá? Então, o que são morfemas? São partes da palavra que possuem algum sentido, algum significado. E são esses morfemas que nós estudaremos na aula de hoje, a começar pelo principal morfema, o primeiro morfema da palavra, que é o radical, né? O radical da palavra. O que é o radical? Radical é um morfema que contém o significado básico do vocábulo e a partir do qual pode construir uma família de palavras. Observe as palavras abaixo. O termo em destaque é o que chamamos de radical. Existe a palavra explicar, explicação, explicável. Percebam aí um morfema destacado aí de vermelhinho em todas elas? Isso é o radical, né? É a base da palavra, da qual dessa base pode gerar outras palavras, né? Radical é o morfema básico da palavra. E além do radical, né, existem os afixos. O que são os afixos? São morfemas que se juntam ao radical, modificando seu sentido básico, né? Quando são colocados antes do radical, chamam-se prefixos. Quando são colocados depois do radical, chamam-se sufixos. Então, afixos são morfemas que eu vou afixar, vou juntar na minha palavra, seja antes do radical ou depois do radical. Se for antes do radical, eu vou chamar esse morfema, esse afixo, de prefixo. Prefixo que vem antes, né, do radical. Se eu colocar depois do radical, né, esse afixo vai se chamar sufixo que vem depois. Observem aqui o exemplo. A gente trabalhou lá com explicar, explicação, explicável. Se eu falo inexplicável, eu tenho aí um prefixo, né? Um in. Inexplicável, né? Que é um prefixo de negação, o que não é explicável. Se eu coloco depois dele mente ali, ó, é um sufixo, inexplicavelmente, né? O modo como ele está fazendo, inexplicavelmente, coloquei depois. Ele é um sufixo, né? Aí estão, né, alguns exemplos de afixos, sejam prefixos ou sufixos. Além do radical e dos afixos, né, existem as desinências. As desinências indicam as flexões dos nomes e dos verbos. Sempre aparecem no final das palavras variáveis, ou seja, que variam na forma. Elas são morfemas, né, que nos permitem flexionar a palavra na qual elas se juntam, né? Existem desinências de gênero, desinências de número, né? Tudo isso a gente vai estudar agora, começando pelas desinências nominais. As desinências nominais, elas caracterizam as variações dos substantivos, adjetivos e certos pronomes quanto ao gênero, masculino e feminino, e ao número, singular e plural. Nós acabamos de ver que as desinências, né, elas são morfemas, que elas permitem a flexão da palavra.
As desinências nominais, elas permitem a flexão dos nomes, né? Substantivos, adjetivos, pronomes em feminino e masculino, ou seja, uma desinência de gênero, ou plural e singular, uma desinência de número, né? Presta atenção no seguinte vocábulo: meninas. Meninas. Primeira coisa, vou separar o radical, a base desse nome, né? Separei ali, menin, até o N. A partir daí, como é que eu vou saber, professora, qual é o radical? A partir dali eu posso mudar para menino, menininha, é meninada, né? Radical é a base do que eu vou ter em todas as palavras dessa família. Então, separei ali o radical. Sobra as, né? Aí eu vou analisar. Menina, esse a é uma desinência nominal de gênero, porque tá dando o significado de que essa é uma palavra feminina, menina. Se fosse o, seria uma desinência de gênero masculino, menino. Então, esse a é uma desinência de gênero. Esse S é uma desinência de número. Ele está ali para indicar que a palavra está no plural, tem mais de uma menina. Então, analisando aí a estrutura dessa palavra meninas, temos aí o radical, menin, temos a desinência de gênero a e temos a desinência de número s. Enquanto a desinência nominal, ela verifica lá o gênero e o número, temos aqui as desinências verbais. As desinências verbais, elas informam o modo, o tempo, o número e a pessoa dos verbos. Observem aqui o verbo em questão. Lutaremos. Primeira parte, vou separar o radical dessa palavra, né? É o lute, né? Pode ser luta, lutar, enfim. Separamos aí o radical. E aí sobra o quê? Aremos, né? Lutaremos. Temos aí o a, que é uma desinência modo e temporal, que está indicando o tempo, e temoremos, né? Nós lutaremos, nós. Esse iremos, através dessa desinência, eu já sei que eu estou falando aí da primeira pessoa do plural, né? Portanto, ela é de número e pessoa, enquanto que o a está mostrando aí o modo, né? E o tempo em que essa palavra tá. O iremos está indicando o número e a pessoa, né? Que é a primeira pessoa do plural. Nós lutaremos. Quando eu termino iremos, eu já sei que é a primeira pessoa do plural, né? Olha como é que tá aí, número e pessoa. Falamos aí do radical, falamos dos afixos, né? Que são os prefixos e sufixos. Falamos das desinências, sejam elas desinências nominais para gênero e número, sejam elas verbais para modo, tempo, e número e pessoa. E agora vamos falar da vogal temática. A vogal temática, ela tem a função de ligar o radical às desinências. Pode ser verbal ou nominal. Vamos começar falando sobre a vogal temática verbal. Ela indica a conjugação do verbo, né? A primeira conjugação, lembra aquela primeira, segunda e terceira conjugação verbal? Ela vai depender da vogal temática, a vogal que junto ao radical forma o tema, por isso ela é vogal temática. A conjugação a, né? Falar, cantar, vogal temática a. A conjugação é, que é a segunda conjugação, ler, crer, vogal temática é. A terceira conjugação, ir, né? Vogal temática ir, partir, né? Observe o verbo aqui em questão. Tem aqui falam. Primeira coisa, sempre, vou separar o radical, qual é a base que vai dar origem a outros verbos, a outras palavras, a outros nomes. Vou ver a base dessa palavra. No caso aí, que pode ser falou, fala, falam, falação, faladeira. Enfim, tirei a base, que é o radical, né? Falar. Primeira conjugação, vogal temática a. Então, fala. Esse a, vogal temática de primeira conjugação, né? E esse M, falam. Através desse M, eu percebo que ele está na terceira pessoa do plural. Eles falam. Então, esse M nada mais é do que uma desinência de número e pessoa. Eu estou dando aí a ideia de plural nela, por isso número. E pessoa, a conjugação da terceira pessoa do plural. Falam, estruturando essa palavra
dessa forma aí que está na tela de vocês. Radical FAL, A, vogal temática, e M é uma desinência de número e pessoa. Não é difícil, tá, gente? Só precisa de um pouquinho de prática. Correria. Primeira coisa, você vai separar o radical, vai pensar em todas as palavras dessa família. E aí, qual é a parte que tem em comum em todas elas? É o radical, né? Correria, corrida, correr. Ah, descobri que o radical é até o R ali, 2 S, cor. Correr é um verbo. Qual conjugação? Segunda. Então, vogal temática E, né? Corre. Iria, ria. Tá indicando plural ou pessoa? Não. Esse iria está indicando o quê? O modo e o tempo, que é futuro do pretérito do indicativo. Esse iria, a terminação iria, futuro do pretérito. Portanto, é uma desinência de modo e tempo, tá? Se fosse corremos, esse mos, né, estaria indicando número, plural, né? Aí seria, né, número e pessoa. Mas esse correria, esse iria, não está indicando número e pessoa. Está indicando modo e tempo. Vamos analisar agora pedisse. Primeira coisa, vou separar o radical, a palavra que, né, que tem a base para as outras palavras. Pedisse, pedido, pedir, enfim, vou tirar toda a parte que tem entre ela, entre todas as palavras em comum, que é o pede, né? Pedir, terceira conjugação, vogal temática I. Então, esse I é vogal temática. Pedir, se. Está indicando número e pessoa? Não. Está indicando modo e tempo. Então, novamente, desinência de modo e tempo. Pedisse. Voltando a falar de nome, as vogais temáticas nominais são 3. A, que é casa e folha. E, de dente e pele. O, de medo e carro. Enquanto que as vogais temáticas verbais, nós trabalhamos anteriormente, né, também são 3, que são as das 3 conjugações. Ar, e I. Né? A, e I. E para encerrar nossa aula, nós vamos falar sobre as vogais e consoantes de ligação, tá? Diferente da vogal temática, que tem algum significado, tem alguma, né, alguma função ali na minha palavra, a vogal de ligação ou a consoante de ligação, elas são elementos que aparecem no interior do vocábulo, da palavrinha, apenas para facilitar a pronúncia ou ligar morfemas. Não são consideradas morfemas, pois não são portadoras de informações. Por isso que eu falei que é diferente da vogal temática. A vogal temática ela é um morfema, porque ela está me dando alguma informação. Seja lá no verbo, que ela está me informando qual é a conjugação daquele verbo, se é primeira, segunda, terceira, ou seja lá no nome, tá? Agora, já a vogal de ligação à consoante, ela não tem informação nenhuma. Ela só está ali por uma questão de sonorização, para melhorar o som da palavra, para você ler a palavra melhor, né? Por exemplo, aqui o de gasômetro, gás, metro. Para eu melhorar aquilo, aquela palavra, ficar melhor de falar, de escrever, de ler, eu ponho gasômetro. Esse O só está ali para ligar gás e metro, né? Café, cultura. Cultura de café. Café e cultura. Esse I só está ali para ligar café e cultura, né? Quer dizer que é uma produção de café. Só está ali para ligar, ele não tem função nenhuma na palavra. Por isso é que elas são denominadas vogais de ligação, né? O que pode acontecer com consoante também, consoante de ligação. Encerramos aqui a nossa aulinha, tá? Agora nós vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu hoje e vamos fazer o exercício. Qualquer dúvida ou questionamento, podem entrar em contato, tá ok? Pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Aguardo vocês!